fortaleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, começando mais um Resenha de Artilheiro. Sim, esta edição já está no ar, trazendo tudo que de melhor aconteceu neste final de semana no futebol cearense. Hoje temos análise dos jogos, entrevistas e todas as novidades sobre Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Campeonato Cearense. Então, chega mais porque começou o programa Resenha de Artilheiro. E para abrir nosso programa, eu recebo os nossos comentaristas, Joyce Maciel e Hugo do Vale. Satisfação recebê-los aqui mais uma vez. Deixa eu começar pela Joy Maciel, logicamente. Você quer começar por onde, pelo amor de Deus? Claro. E aí, Joy? Boa tarde. Vamos falar sobre o que rolou, no futebol cearense nesse último final de semana. Já temos 2 classificados para a semifinal, que já era o esperado, né? Mas a gente vai comentar um pouco sobre tudo que rolou aí. Eu tô parecendo o Zorro, né, cara? Tô meio... E o Hugo do Vale, o comentarista aqui. O Zorro melhorou ontem, viu? Não tava muito legal, não. O Zorro deu uma melhorada, não foi? Foi mesmo, foi. Ganhou, Foi o jogo da salvação, hein? E aí, Hugo do Vale, repercussão do final de semana, você fez o jogo do Fortaleza. Fiz o jogo do Fortaleza, fiz o jogo do Ceará, né? Lá pela outra emissora. E a gente tem algumas certezas, né? A maior delas é que, na minha opinião, nos últimos 5 anos, mais ou menos, a gente vai ter um clássico equilibrado, antes de começar, né? Pelo desempenho das duas equipes nessa temporada. Lógico que se a gente for buscar o histórico de outras temporadas, o Fortaleza é o favorito. Mas pelo que apresentou até aqui de desenvolvimento de jogo, né, eu acho que o Ceará deu uma evoluída bastante, e não foi só pela goleada de ontem, né, que o Ceará aplicou lá no Presidente Vargas com o Barbalha, mas sim pelo volume do jogo de alguns atletas e principalmente da equipe toda, né? E o Fortaleza também, né, passou um sufoquinho contra o Maracanã, também um sufoco também contra o Floresta, né? Foram duas partidas onde ele ganhou só de 1-0, né? Mas relata tanto a escolha do Vojvoda ainda, que tem algumas dúvidas, mas relata também o que a gente vem sempre massificando, que é a competitividade do Campeonato Cearense vem aumentando e outras equipes trabalhando o que é mais importante, que é o conjunto. Show. Já falar sobre isso e eu acho legal que o Ceará vai haver de fato esse equilíbrio. Acho que eu aposto sair embora, eu falei que só porra. Porque o Ceará, inclusive, terminou bem a temporada, terminou bem aqui a 2024, manteve o seu técnico e começa bem em 2025. Então, de fato, eu concordo com o Hugo do Vale em relação a este equilíbrio. Mas vamos falar de Fortaleza primeiramente? Bora começar falando sobre a vitória do Tricolor de Aço por 1-0, que garantiu a vaga antecipada na semifinal do Campeonato Cearense. Mesmo com o jogador a menos, desde o primeiro tempo, o Tricolor do Pici conseguiu a vitória com um gol de Iago Pikachu e se classificou na primeira posição do Grupo B. E aí, Hugo do Vale, fez o jogo? Como é que foi essa partida? O elenco do Fortaleza sendo rodado aí pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Primeiro falar sobre a escalação, né? Mais uma escala diferente, mais alguns jogadores que ficaram de fora, outros que foram colocados para jogar e aí para poder tentar testar, né, eles no restante da temporada, e ele é um deles aí, o Breno, né, goleiro. Acabou falhando nesse lance, mas pouco foi exigido durante a partida, né? Teve outros lances que após a expulsão do jogador do Fortaleza, com razão, diga-se de passagem, Lucas Sacha foi expulso, né, por não só ser o último homem da zaga, porque essa regra mudou, tecnicamente existe uma outra explicação para isso, mas o jogo foi bem equilibrado, a equipe do Fortaleza, como eu falei, de uma forma diferente, testando outras opções. Nesse jogo aí a gente teve um meio-campo formado por 2 jogadores mais de marcação, que foram o Zé Wellison e o Lucas Sacha, e o Pochettino mais livre, né, para poder tentar ser o criador de jogadas. Sobre a equipe do Floresta, se mostrou muito inteira durante a partida. Infelizmente, teve um lance, e aí foi o lance capital do jogo. A gente até detectou na hora da transmissão, o gol foi irregular, né? No cruzamento feito pela equipe do Fortaleza, a bola para no braço do Zé Wellison, depois há a disputa entre ele e o defensor, a bola até toca no braço, mas é no ombro, considerado ombro, então não é no segundo lance, né, de disputa de cabeça, mas no primeiro lance onde ela para no bíceps, né, do jogador do Fortaleza, que era para ter até saído a bola, ela não saiu justamente por conta desse contato. Mas acho que o jogo
foi muito mais importante do que esse lance. É um lance que a gente vai ver agora, ó. Pronto, ó. Nesse primeiro contato... Não é o toque segundo, é se na puder disputa voltar, de bola. se puder voltar, ó, aí, pronto. Passa devagarzinho para poder a gente ver, ó. É na disputa de bola, ó. Pô, Agora. Esse já houve o toque. Houve o toque no braço aí. Aí é que houve o toque e torna a jogada irregular. Foi até confirmada também pelo ex-árbitro e agora comentarista de arbitragem, César Magalhães, né? Sobre o lance do gol. Mas enfim, a gente tá vendo de novo, ó. Esse cruzamento é feito pelo Dylan Borreiro, ó. Agora. Pronto, já foi. Aí foi o toque de braço. Segundo. Aí o segundo não é toque de mão, por quê? Porque hoje é considerado no futebol aquilo que a gente chama, né, linguagem do cearense, a cabeça do ombro, né? Então essa parte aqui, ela não é mão. Então daqui, que como vou dizer como um bom cearense, né? Aqui, ó, do sovaco para baixo, do sovaco para baixo é mão. Aqui do sovaco para cima não é mão, quer dizer, a cabeça do ombro, né? No segundo lance ela bate aqui, mas no primeiro ela bate aqui e aí ela fica parada, ela para e o lance continua, né? Mas enfim, foi um lance que determinou a partida, né? A gente falava contra o Motoclube, que teve aquele lance do pênalti mal marcado, mas o Fortaleza tomou conta do jogo todo, né? O Fortaleza foi superior durante todo o jogo e ganhou até de mais de um gol. Nesse jogo contra o Floresta, o Fortaleza ganha só por 1-0 e o Floresta tem várias oportunidades de sair do jogo com um empate. Mas assim, como eu falei no início da abertura do programa, um jogo competitivo onde mostra o Fortaleza tendo alguma incerteza sobre o seu time que vai atuar como titular e o Floresta, que na minha opinião, já me deixa esperançoso para ser um time que vai brigar pelo acesso à Série B. Concordo plenamente, tá? Em coletiva, após a vitória contra o Floresta, o técnico Juan analisou o desempenho do Fortaleza. Vamos conferir as palavras do treinador. Íntimo, né? Juanzinho. Como Fortaleza, que estaba teniendo pose de bola y creando situaciones de gol, ¿sí? Conseguimos un gol, una tiro de Renato a Natravi, teníamos volumen de juego, eso mudó completamente a un Chimi que pasó a defender, como en el caso de Fortaleza. Teníamos que defender con un hombre menos y ahí, bueno, hallo que lo hicimos bien en esa fase, en la fase defensiva. E aí, Joy, Juan Pablo Voivoda, ou só o Juan, para mim? Para os íntimos, né? Para os íntimos, né? Ele analisou essa partida, ele disse que poderia ter sido melhor o seu time, mas o resultado é fundamental porque já garante o Fortaleza na semifinal da competição. Eu concordo, acho que só complementando o que o Hugo já falou, que acho que ele já deixou bem claro realmente o que aconteceu na partida. Mas assim, a gente também já esperava um jogo um pouco difícil. A gente sabe que o favoritismo seria do Fortaleza de fato, mas a gente vinha com duas equipes invictas. Acho que vale destacar isso. É verdade. Até o jogo diante do Fortaleza, o Floresta também não havia perdido ainda no Campeonato Cearense. Então isso era algo a se considerar. Por mais que o Fortaleza tivesse o favoritismo, a gente sabia que não seria um jogo tão fácil assim e foi como se demonstrou. O Floresta ele teve várias oportunidades, acabou não conseguindo balançar as redes. Só que também vem aquela questão de que o Fortaleza estava com um jogador a menos. Querendo ou não, isso influencia. São 11 contra 10. Mas o Fortaleza conseguiu segurar ali o placar. Foi superior como já era esperado. Como a gente bem falou, acho que a maioria já previa que o Fortaleza conseguiria já essa vaga antecipada para a semifinal. E conseguiu manter, né, esse 1-0 mesmo com um jogador a menos. E a questão da jogada, do jogo ser difícil, é como eu falei, são duas equipes que até então estavam invictas no campeonato, Fortaleza segue invicto, e o Floresta, eu também acho que ele mostra essa evolução do futebol cearense, né? Se até uns 10 anos atrás só se falava de Ceará e Fortaleza, hoje a gente consegue citar as outras equipes que estão surgindo. Perfeito. É isso, o Leão já tem 2 desafios pela frente. O primeiro será contra o Sport, nesta quarta-feira, dia 5, na Ilha do Retiro, às 21h30. Depois tem o Clássico Rei contra o Ceará no sábado, dia 8, na Arena Castelão. Vamos ficar aqui, primeiramente, no Leão versus Leão, jogo que vai acontecer na Ilha do Retiro, com alguns detalhes. Eu acho que é 5-2, tá? Com alguns detalhes. Não, é amanhã já, cara. É terça-feira, né? Já é amanhã, é isso mesmo, 4-2, é verdade, é verdade. Com alguns detalhes.
O Sport sem o apoio do seu torcedor, afinal de contas, por conta de uma briga entre torcedores do Santa Cruz e do Sport, neste final de semana, ambas as equipes foram punidas com 5 jogos sem a torcida. Desta forma, o Sport recebe o Fortaleza sem o apoio do seu torcedor. Vamos ver um vídeo que é explicado pelo governo de Pernambuco em relação a essa briga e também a falta de torcedor ou de torcida no estádio. Portaria da Secretaria de Defesa Social diz que não há condição de segurança no momento para que jogos do Santa Cruz e do Sport sejam feitos com torcida. Isso vale para o campeonato pernambucano, para a Copa Nordeste, para o jogo que for organizado pela Federação Pernambucana ou pela Confederação. São 5 jogos para cada um dos times, sejam entre eles ou com outros times, e o que se pretende com isso é justamente buscar a implementação das medidas que eu acabei de referir. Ok, eu queria primeiramente falar dessa situação sem o apoio do torcedor e essas confusões no estádio. De forma breve, sem a gente dar muito ibope para essas pessoas, mas precisamos pontuar, dado a gravidade da situação. Então vamos lá. Primeiro, a punição é ok, no que pese, em minha opinião, ainda é branda, ainda é leve. Eu acho que o clube precisa ser punido de uma forma mais precisa e também buscar os CPF mesmo, aquelas pessoas que estão infiltradas no meio da torcida. Joy, e aí? Sem o apoio do torcedor e as brigas continuam. Sem o apoio do torcedor, acho que vale destacar também que o presidente do esporte ainda tenta reverter essa situação. Eu vi essa informação no início da tarde. Segundo ele disse que já havia acordado com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, que teria torcida única antes das confusões. Então, por isso, ele acha que é possível se manter a torcida, porque já seria torcida única só a torcida do esporte. Só que, assim, na minha opinião, eu acho válido realmente não contar com torcida, porque a gente sabe que, acho que algumas confusões independem de ter torcedor do time A e do time B no mesmo local. Mas, assim, só pontuando essa informação que ele ainda tenta na justiça reverter a situação, mas muito provavelmente ele não vai ser acatado. E concordo, acho que sem dar muito ibope, como você bem falou, o que aconteceu no último final de semana extrapolou, acho que, de tudo que a gente já tinha visto antes, né? A situação que aconteceu no ano passado com o próprio elenco do Fortaleza já foi algo que assustou a gente, e aí quase um ano depois acontece algo muito mais bárbaro, com cenas inimagináveis, um verdadeiro cenário de guerra foi o que a gente viu em Recife, infelizmente. Então, concordo sim de ficar sem a torcida, mas também concordo com o que você falou, eu acho que ainda é pouco. Eu acho que deve haver uma punição mais severa. Infelizmente, tem que punir o clube, acho que, porque querendo ou não é ali, né, com o clube. E essa questão também de buscar realmente os CPFs, porque assim, acaba que toda vida é a mesma coisa. Existem essas punições, acaba 5 jogos, volta e ninguém é preso, não se resolve nada e segue continuando as coisas acontecendo do mesmo jeito. Fortaleza que também já se posicionou em relação à briga das suas torcidas, tá? Dos seus torcedores. O Fortaleza já veio ao público para sinalizar o rompimento com esses torcedores. A gente lembra, como a Joy acabou de falar, que há um ano, foi em fevereiro do ano passado, não foi? Foi fevereiro ou foi março, né? Fevereiro ou março do ano passado, o Fortaleza sofreu uma emboscada. A equipe do Fortaleza... Fez um ano. Fez um ano, foi em fevereiro, né? Acho que foi fevereiro ou foi março, mais ou menos isso. Sofreu essa emboscada com os torcedores do esporte. O Tite saiu ferido e outros atletas também. O Dudu, né? O próprio o Escobar, que acho que agora está no Santos, ele teve traumatismo e pois tudo. Foi o mais grave. É lamentável. Exatamente. Foi o Escobar. Lamentável. Teve até uns estilhaços, né? Exatamente, rosto, ele sofreu assim. traumatismo e tudo. Cara, assim, primeiro, passou da hora de levar a sério essa situação, Verdade. né? Eu acho que aqui a gente está fazendo o nosso papel. Ceará e Fortaleza, eu acho que é o jogo mais violento que existe em relação a essas brigas, por mais que a cada dia que passa fica mais claro que não é o futebol que causa a briga. Exatamente. Você, por exemplo, ontem, o Ceará foi jogar contra a equipe do Barbalha. Teve uma confusão a 5 bairros distantes do PV
entre Ceará e Fortaleza. Sim. Então, assim, é criminoso o negócio. Não dá para você tratar mais como, é um torcedor, é uma torcida organizada, é um sócio... Não, não é. É criminoso, é marginal, né? Então, não tem como você não tratar dessa forma. Parabenizar já os nossos governos, tanto municipal como estadual, que já estão trabalhando nisso. Fiz um jogo semana passada, à noite, no PV, e as câmeras de reconhecimento faciais já se encontram no Presidente Vargas, né, como vai ser feita essa coleta. A gente até do Resenha buscou essa ideia para poder a gente entender como é que vai ser. Exatamente. Né, e eu acho que tem que ser daí para frente, não pode mais voltar. Não tem mais como recuar, não pode ser mais branda, né, a punição. Ela tem que ser a mais rigorosa possível. Não dá para também o dirigente querer acobertar a situação, passar panos quentes. Que você depende de uma torcida, a gente sabe disso. A torcida organizada, de verdade, ela apareceu e surgiu para fazer festa na arquibancada. Exatamente. Né? Você não tem como aqui ter alguma fala generalizando uma torcida organizada. Sim. Eu, quando torcedor, você como torcedora, você também, acho que todo mundo que vai para o estádio, eu acho que a melhor hora é quando a bateria entra, a música começa, o bandeirão aparece, os mosaicos ficam disponíveis. E esse é o trabalho da torcida organizada de verdade. Então a gente tem que começar a separar. Eu acredito que o dirigente da torcida organizada, que quer o bem realmente e a continuidade da sua torcida, vai colaborar também. Eu acho que essa questão de coleta de dados, cadastros de informações, eu acho que tem que acontecer o mais rápido possível. Porque se você chega numa situação de uma briga como essa, você identifica o cara, e você da torcida organizada vai lá e diz, não, esse cara aqui não faz parte da minha torcida. Até porque, assim, a venda de camisas, ela é incontrolável. Não tem como... Se oficial é difícil, você imagina as similares, né? Que a gente sabe que tem muitas. Verdade. E aí você compra e o cara tá lá, não, o cara tá com a camisa da torcida tal. Então é a torcida organizada que só tem marginal. Não é assim. Né? Então, catalogar, identificar e punir severamente, só vai funcionar quando for dessa forma. Se não for dessa forma, não adianta. Não querem se basear tanto na Europa, os hooligans, o pessoal lá, Exato. Só foi resolvido dessa forma. Perfeito. Porque assim, na situação, como é que eu posso falar, mental normal, né, de pessoas normais, a gente tenta resolver na conversa, a gente tenta resolver dando uma chance, uma pena, né, um dinheiro que é gasto. Mas passou desse âmbito e ninguém conseguiu resolver, meu amigo. É cadeia mesmo, punição e responder por processo criminoso. É o que tem que acontecer. Então aqui a gente do Resenha de Artilheiro, inclusive, parabeniza ao prefeito Evandro Leitão, junto com os diretores do Ceará, João Paulo, presidente João Paulo Silva, o Rolim, presidente do Fortaleza, Aderson Maia, do Ferroviário, que se juntaram, se uniram e o prefeito garantiu que vai utilizar reconhecimento facial. Isso é... Secretário de Esporte, Secretário, né, de Esporte, toda a galera está reunida. Toda a turma administração que está, do PV, Castelão. Toda a turma que está envolvida para trazer a solução e diminuir o máximo possível essa situação e dar o máximo de conforto para o torcedor. Parabenizar toda essa rapaziada que está envolvida nesse novo projeto dos estádios de futebol em nosso estado, tá? Quero falar agora de Ferroviário, pode ser? O Ferroviário encerra sua participação na fase de grupos contra o Cariri no dia 8 às 16h30 no Romeirão. Mas antes, o Ferroviário venceu o Maracanã por 1-0 no estádio Domingão e conquistou a primeira vitória no Campeonato Cearense. O gol da vitória foi marcado por Jefão, e o resultado colocou o Tubarão da Barra na zona de classificação para as quartas de final. É isso aí, Joy. Ferroviário que venceu, está com 4 pontos, está na zona de classificação para as quartas de final. A gente lembra que tanto Ceará quanto Fortaleza, como primeiro do seu grupo, não perde mais essa posição, já estão nas semifinais, mas aí existe uma briga para os 4, 2 de cada grupo, irem para as quartas de final. Sim, e acho que era o que todo mundo falava antes desse jogo. Esse era o jogo da sobrevivência do Ferroviário. Era vencer ou vencer. Então, muitos até especulavam que achavam que ele não venceria por tudo que vem passando. E o Ferroviário consegue fazer o seu papel, se livrar ali de um possível quadrante.
e vence o Maracanã, que também é uma equipe muito difícil, diga de passagem. Eu acho que hoje em dia, quando a gente fala do futebol cearense, Floresta, Maracanã e Iguatu, acho que esses três são três equipes que sempre têm grandes potenciais de estar avançando para as quartas. São equipes bastante difíceis de enfrentar. O Ferroviário, que vem numa reformulação de certa forma, tinha esse embate, né, diante do Maracanã, e consegue conquistar aí os 3 pontos e dar um suspiro de alívio, né, podemos dizer assim, porque realmente se perdesse era uma situação muito complicada, muito provavelmente estaria ali disputando para não ser rebaixado. E um time altamente histórico, né, o Ferroviário, a gente sempre fala, eu brinco muito com um amigo meu que a gente diz que o Ferroviário é o time do estado do Ceará. A maior torcida é a do maior estado. Torcida. Porque o Ceará tem um torcedor do Ceará, do Fortaleza. O Ferroviário tem um do Ferroviário, do Ceará e do Fortaleza. Então, assim, você vê uma equipe como o Ferroviário, a história toda, talvez tentando lutar contra um rebaixamento no Campeonato Cearense, realmente seria bem decepcionante, e a gente consegue ver ele aí conseguindo conquistar esses 3 pontos diante do Maracanã. Mais uma vez, Jefão fazendo o gol e agora trazendo a vitória para o Ferroviário. Vitória importante, como disse a Joyce, importante demais para o restante da competição. A gente estava preocupado com o Ferroviário, Sim. Colocamos como decepção da competição e realmente estava, né? E aí luta, né? No seu último jogo contra a equipe do Cariri, que não vem bem. Essa passa a ser a decepção do campeonato, né? Depois dessa vitória Sim. do Ferroviário, até porque jogou 2 vezes, foram 2 derrotas e 11 gols tomados, né? Então não tem como não ser a decepção da competição. Sim. O Ferroviário, que a gente sempre fala, é a nossa terceira força. Não estar como a nossa terceira força, mas ela é a nossa terceira força. Porque estando como terceira força é o Floresta, até porque está na Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente ainda tem 2 equipes que brigam forte por essa vaga também, que é o Maracanã e o Iguatu. 2 equipes que estão sempre ali participando de competições nacionais, assim como o Ferroviário já vem nessa batalha. É um jogo interessante porque trazendo o Ferroviário para essas quartas de finais, coisa que a gente não estava esperando, deixa mais competitivo. E aí a gente vai ter jogos interessantes aí, né? Pelo que se desenha, né? Teremos o Maracanã, teremos o Iguatu, o Ferroviário. Floresta. E o Floresta. Acredito que seja o Floresta, né? Se não tiver nenhuma surpresa, porque o Tirol também está jogando bem. O Horizonte, né? O Horizonte eu acho que não, por conta da situação dele hoje no campeonato e pela forma que o time vem jogando. Sim. Mas eu acho que entre Horizonte, Cariri e Tirol, eu acho que quem pode ameaçar a vaga de um desses outros aí, eu acho que é o Tirol. Né? Eu acho que é o Tirol. Próximo jogo do Ferroviário é contra o Motoclube, também pela Copa do Nordeste. O jogo acontece amanhã, dia 5, às 21h30. Quarta-feira. Quarta-feira, exatamente. Quarta-feira. É porque acostumado com o jogo na quarta, né? Sempre na quarta, aí pensou que o Fortaleza, que era na quarta, que era 4, era na quarta, e agora... Mais um jogo importante para o Ferroviário e agora pela Copa do Nordeste. Exatamente, vai pegar o Motoclube, que foi a primeira equipe que o Fortaleza enfrentou, né, na Copa do Nordeste e venceu. Que teve toda aquela polêmica com a arbitragem, que o árbitro, inclusive o quadro de arbitragem foi suspenso por tempo indeterminado, que realmente, assim, a gente fica feliz pela vitória do Fortaleza, mas assim, a situação foi bem absurda, a situação do lance, né? É um jogo difícil, o Ferroviário vai jogar fora de casa, mas a gente vai ficar na torcida, obviamente. Dá para vencer, claro que dá. A gente sabe toda a reestruturação, né, que o Ferroviário vem passando, mas dá para vencer, mas vai ser um jogo bem duro, assim. Lembrando que ontem teve clássico lá em São Luís do Maranhão, no Castelão. Acho que o Sampaio Corrêa ganhou do Motoclube. Né? Só uma base para informação, mas não quer dizer muita coisa quando se trata da Copa do Nordeste. Sim. Talvez o Motoclube ali pensando no jogo já contra o Ferroviário, pode ter tirado um pouco o pé, não sei. Mas o importante é que é um jogo muito, mas muito decisivo para o Ferroviário, que decidiu, né, colocar a Copa do Nordeste como um dos prováveis campeonatos que pode seguir à frente. Sim. Já que fez um jogo muito duro contra o Sport Clube do Recife. A gente lembra muito bem, né, o Sport que quase sai daqui com empate, mas conseguiu um gol nos últimos minutos. E aí fazendo o Ferroviário perder a primeira partida da competição. Ferroviário que joga o Campeonato Cearense, joga a Copa do Nordeste e ontem foi anunciado a
Copa do Brasil, a primeira fase, os grupos, na verdade, os potes, na verdade, né? E o Ferroviário está também lá, Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Maracanã, 4 equipes cearenses que vão disputar a Copa do Brasil. Fortaleza que só depois da terceira fase. Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Ceará, Ferroviário e Maracanã entram na primeira fase. Fortaleza somente na terceira fase, porque está na fase de grupos da Libertadores. No próximo bloco, temos os melhores momentos do jogo entre Ceará e Barbalha, coletiva com o técnico Léo Condé e classificação do Campeonato Cearense. Além de uma entrevista exclusiva com Christian Pinheiro sobre o Campeonato Cearense de Kickbox. Sai daí não, que é rapidez, a gente volta já. Cada um tem uma fortaleza no seu coração. Cada um vive a cidade do seu jeito, com a sua marca e o seu olhar. Mas todos têm uma casa. A Câmara Municipal de Fortaleza. Casa do Povo, onde se plantam sementes de transformação, sempre pensando no todo, pensando em todos. Aqui a sua voz ganha força e representatividade através dos vereadores. Seus representantes no debate e na criação de leis, na fiscalização das ações da Prefeitura e na análise das contas do município, para construir soluções pensadas e planejadas para o desenvolvimento de Fortaleza. Para a gente crescer junto e tudo isso significar uma vida melhor no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Caminhando junto com a cidade, a Câmara Municipal de Fortaleza segue cada vez mais próxima e aberta ao diálogo. Sempre de portas abertas para você. Sempre feliz por ter você aqui. Estamos de volta com o programa Resenha de Artilheiro, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, toda segunda e quinta-feira, às 4h30 da tarde. Agora vamos conferir a goleada do Ceará sobre o Barbalha por 5-0 no estádio Presidente Vargas, que garantiu vaga na semifinal do Campeonato Cearense com uma rodada de antecedência. Com 100% de aproveitamento, o Vozão segue imbatível na competição. E aí, ô bola, hein, rapaz? Joyce Maciel, o que é que só você viu ali atrás daquele gol do Alvinegro de Porangaba-Sul? Não, o Lucas Mugni recebeu o craque do jogo não à toa, né? Segue sendo líder de assistência. Foi líder de assistência. Cadê tu ali, Joyce? Não estava ali ontem, não. Foi líder de assistência no ano passado, segue sendo em 2025. Foi um jogo excelente para o Ceará. Ailon marcou 2 e o Ailon vinha sendo cobrado. Muitos torcedores vinham questionando que saiu o Saulo Mineiro, saiu o Eric Pulga, o Ailon ficou perdido. E aí o Ailon vem e marca 2 gols num jogo que, entre aspas, de certa forma, era decisivo para essa questão de garantir a vaga antecipada, né, na semifinal, assim como foi o Fortaleza. O Pedro Henrique também marca, temos o gol do Matheus Araújo e o gol da cria da base, né, que acho muito interessante isso, essa questão dos times realmente estarem oportunizando a base. E aí o garoto da base vem e marca o terceiro gol. No meu ver, o time em si foi muito bem, comparado aos últimos jogos, foi muito bem. Vale destacar também, acho que mais uma vez, a gente estava até falando antes do programa, a atuação do lateral, Fabiano. Nos 2 jogos que ele entrou, o jogo de estreia e esse jogo, ele vem muito bem. Acho que ele é uma grata surpresa para a torcida do Ceará. É um jogador até então desconhecido pela torcida, principalmente que ele atuou principalmente mais na Europa, ali por Portugal, então desconhecido. Então ele chega e está fazendo a diferença. E o Ceará garante de forma antecipada. Sábado é um clássico rei com 2 equipes já classificadas para a semifinal. Beleza, o técnico Léo Condé avaliou a atuação do time na goleada contra o Barbalha e projetou os próximos desafios do Vozão. Conseguimos fazer um jogo forte, né, durante toda a partida. Primeiro tempo um pouco de dificuldade para sair da forte marcação do adversário, praticamente marcando de forma individual a nossa equipe, mas mesmo assim construímos ali umas 2, 3 boas possibilidades de gols. No intervalo a gente fez algumas correções ali de movimentações, como ele estava marcando individual, a gente passou
Adiantamos um pouco o Sobral, né? E para pesar ali a última linha deles, e também trabalhamos com o Mugni um pouco mais aberto para criar espaço no meio para o Ailon jogar. E o Ailon foi peça fundamental no segundo tempo ali, não só pelos gols, mas principalmente pelas movimentações que ele criou ali, e a seriedade da equipe também. E é natural, com o andamento dos jogos, dos treinamentos, a gente melhorar também o nosso condicionamento físico, né? Eu acho que a nossa equipe conseguiu suportar melhor, né? Diferente das partidas anteriores, a dinâmica do jogo. Hugo, o objetivo do Ceará, chegar à semifinal, já está confirmado, né? Foi 5-0, alguém vai falar que o time era fraco, não sei o que e tal, mas o fato é que 4 jogos, 4 vitórias, chegou na semifinal, que era a meta para o Campeonato Cearense do Ceará. Cara, ontem eu falei na transmissão que, assim, essa vitória do Ceará transcende o 5-0, transcende ir para a semifinal, né? Porque eu acho que, assim como a gente já cravou aí um time provável do Fortaleza para ser o time titular, eu acho que ontem o Ceará fez isso também. O Ceará fez até mais. O Ceará cravou os seus titulares com 2 dúvidas, assim como no Fortaleza, só não é na mesma função, mas além de cravar ainda teve substitutos que mostraram que estão aptos para jogar. A primeira certeza que a gente tem é a linha ofensiva do Ceará. Não dá para ser diferente do Fernandinho, do Pedro Henrique e do Ailon. Combinaram-se muito bem. Principalmente o Pedro Henrique, que foi o sacrificado junto com o Ailon. O Pedro Henrique joga do lado esquerdo, jogou do lado direito. Sim. O Ailon não é centroavante, mas faz a função desde o ano passado. E ele se comunica melhor, saindo da área, e o Pedro Henrique entrando para fazer o 9. Porque já fez no Corinthians, já fez no Internacional, né? Então eu acho que essa é uma das maiores certezas que o Léo tem hoje, e até a gente vê no semblante, né, que ele está bem feliz com o resultado. No meio-campo ele também tem gratas, não só surpresas, mas confirmações. São 3 vagas. A do Lucas Mugni é certo, camisa 10, né? Um jogador que está fazendo esse trabalho de construção muito bem, mas tem já um substituto à altura e ainda com características ofensivas. O que o Mugni tem de construção como principal característica, o Matheus tem de agressividade de entrar dentro da área. Ele é um 10 que chega muito perto dentro da área e finaliza. No jogo passado, ele já tinha feito uma boa partida entrando na diagonal, recebendo essa bola, né? E ontem, do mesmo jeito, inclusive acompanhando, né, a cobrança de falta do Lourenço até o final e indo lá como se for um centroavante. Na volância, né, são 2 vagas e 3 nomes. Fica complicado, mas o que ele escolher, eu acredito que dá certo, né? Porque são Sobral, Richardson e Lourenço. Para mim, o Lourenço é titular indiscutível desse time do Ceará, né? E nas laterais, acho que o Bahia confirma, né, a sua posição. O Fabiano toma realmente conta da função. E o Eric Melo também já é mais uma opção para o Ceará. Não tinha jogado tão bem desde quando chegou no Ceará como jogou ontem. Sim. Né? E não foi só pela fragilidade do jogo. E aí entra a defesa também, que jogou bem. Por mais que nos últimos jogos não foi bem, e a minha preferida é Éder e o William Machado, pelo conjunto de como o Ceará jogou ontem, ela nem comprometeu. Por quê? Porque os extremos acabaram funcionando e aí ajudando os laterais. Então o Bruno, na minha opinião, como eu já tinha dito, é o titular, até porque o Richard não tem condição de jogo. O Fernando Miguel está retornando, entrou ontem faltando 15 minutos, mas já deu para notar que ele está pouco fora de ritmo mesmo, vai ter que voltar aos poucos, é natural. Né? E o Kehler, né, que estava parado também há um ano, voltou, jogou 4 jogos pelo Ceará, não foi bem, então eu acredito que o Bruno seja o titular. Então é por isso que eu falo, o jogo de ontem, a vitória foi importante, a goleada, os 3 pontos, se classificar para a semifinal, fantástico. Está dentro do planejamento, inclusive. Mas você ter as certezas, principalmente quando você perde os 4 jogadores mais importantes dos setores do ano passado, você perde João Pedro e perde David Ricardo. Exato. A dupla de zaga. Você perde Eric Pulga e Saulo Mineiro. O artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B e o artilheiro do Campeonato Cearense. Né? Então, repor essas peças em um menor tempo, do jeito que o Condé está conseguindo, eu acho que para ele é mais importante, até porque a temporada não é só o Campeonato Cearense. Isso. Legal. De fato, hoje o Ceará tem 4 zagueiros bons e Fernandinho,
no lugar do Pulga, pelo menos foi assim ontem, e o Pedro Henrique no lugar do Saulo Mineiro, pelo menos foi assim ontem, revezando ali com o Ailon, né? O Ceará encara o CSA pela Copa do Nordeste na quarta-feira, dia 5, às 21h30, no estádio Presidente Vargas. E no sábado, eu estarei lá. O time enfrenta o Fortaleza no Clássico Rei às 16h30. Só resta saber para quem ele vai torcer. O que foi que houve? Eu estarei lá, se Deus quiser. E aí, Copa do Nordeste, Ceará contra o CSA. Fortaleza joga na Copa do Nordeste amanhã. O Ferroviário joga na quarta-feira no mesmo horário. E o Ceará também, só que aqui. Eu quero ver se vão bater esse print aqui. Não, aí não tem vaga não. É engraçado. Aí não tem futuro não. Eu quero só ver se vão bater esse print aqui. Vai. Cadê o print aí, Márcio? Vai ver se ela vai bater o print ou não. Quero ver se vai ter o print aqui, ó. Rapaz, tá aí, ó. Cadê? Vai ter esse aqui? Olha aí, muito print. bem. Olha aí. Bata o print também. E aí, tá lembrando pedreiro, o jogo do Ceará na quinta. Não, É quarta. Ou na quarta. Na quarta. Só quem se confundiu foi eu. O negócio tá meio complicado. E aí, pessoal? É um jogo difícil, né? O CSA, se eu não me engano, ele está invicto em 2025, ainda não perdeu. Se a gente for olhar o histórico, o favoritismo se torna para o Ceará. A única vez na história que o CSA venceu o Ceará foi em 2002, 23 anos atrás, pela Copa do Brasil. Então, assim, desde então, o CSA nunca venceu em solo cearense. Então, assim, pelo retrospecto, para quem acredita em tabu, o favoritismo vai para o Ceará. Só que, assim, no histórico atual de 2025, o CSA ainda não perdeu em 2025, vem de uma vitória diante do Confiança pela Copa do Nordeste, enquanto o Ceará vem de uma derrota para o Náutico, fora de casa, né? Mas aí o Ceará também vem embalado pelo 5-0 de ontem. Querendo ou não, acho que esse jogo de ontem foi um respiro, de certa forma, já pensando nos dois confrontos da semana, que é contra o CSA, contra o Fortaleza, que são dois jogos difíceis. Então o time ele vem mais, não é desconcentrado, ele vai seguir concentrado, mas ele vem um pouco mais aliviado, né? Então eu acredito que é um jogo difícil, mas dá para o Ceará vencer. O Ceará precisa vencer, até porque perdeu, né, na primeira rodada. Um lance para deixar mais descontraído, o Ceará precisa vingar o Maracanã, né? Foi o CSA que tirou o Maracanã da Copa do Nordeste. Volta lá naquela tela do símbolo do Ceará, só para ver do jogo. Aí, volta aí, por favor. Vai, pra gente ver. A Joyce é a cara do Ceará, né? Parece muito com o Ceará. É porque eu só ando de preto. Não, e agora o cabelo preto, né? Porque quando ela pintou de vermelho, aí ficou mais É porque não combinou vermelho comigo, aí eu tirei. Preto, tá aí, ó. Tá bom. Do Ceará. O Vozão oficializou a contratação do atacante Alejandro Martínez. O jogador de 27 anos chega por empréstimo do Talleres, da Argentina. Ele também tem passagem pelo futebol mexicano, além lá do argentino. Alejandro Martínez, mais um atacante para o Alvinegro de Porangabuçu. Só para a gente trazer essa informação, porque eu acho que é legal. Não foi apresentado oficialmente, mas já foi anunciado, né, um pré-contrato, que é como o Ceará costuma fazer. E agora vamos conferir como é que ficou a tabela do Campeonato Cearense. Quem foi que se deu bem? Como é que estão as possibilidades desse time? Enfim, do seu time. Enfim, Campeonato Cearense em tela para a gente analisar aqui a classificação. Ceará e Fortaleza, líderes do seu grupo, respectivamente. Aliás, os dois têm 12 pontos, né? Já estão classificados para a semifinal. Os dois próximos de cada grupo vão disputar as quartas de final, lógico, ao final da quinta rodada. Floresta, segundo colocado do grupo A, Horizonte terceiro, Maracanã quarto, Cariri quinto. No grupo B, Tirol, Ferroviário, Barbalha e Iguatu, nesta sequência, compõem o grupo B. Lembrando que hoje tem jogo, né? Tem dois jogos. Tem jogo, são 2 jogos, é verdade. Por isso a gente está vendo ali o posicionamento do Iguatu, né? Que está ali em último colocado com 1 ponto. A vitória pode embolar tudo. Isso, exatamente. Né? Mas também tem um Tirol, que pode se desgarrar desse grupo, né? Pode se desgarrar e aí ser aquela surpresa que a gente já avisou, né? A surpresa que pode vir fora de Ferroviário, Iguatu, Maracanã e... Ferroviário, Iguatu, Maracanã e Floresta, pode ser o Tirol, né? Sim, acho que tá. Acho que dependendo desses jogos que vão você tá meio que tudo embolado, né? Acho que meio que a gente acaba já sabendo quem deve Grande Cláudio Costa. É só aqui, Cláudio Costa. Vai, Joy, continua. TP. Só quem deve,
a certeza que a gente tem de quem deve já disputar contra o rebaixamento é o Cariri, né? Não pontuou até não então, dá. acho que... Já foram 3 jogos. Exato, mas o Iguatu realmente muito embolado, porque ele tem 1 ponto, mas se ele vence... O do Iguatu é hoje? É hoje também. Se ele vence, ele já chega a 4 pontos, a mesma pontuação que o Tirol, que está em segundo. Mas lembrando, viu, Joyce, que mesmo com 0 pontos, o Cariri, ainda com dá. 3 jogos, são 2 pontos, do jeito que estão os 2 grupos. Isso, ainda dá. São 2 vitórias, são 6 pontos, se ele ganhar. O problema é o cenário dentro do campo. Foram 2 partidas e 2 pelo goleadas. cenário atual que a gente já acredita que ele deva disputar contra o rebaixamento. Foram 2 jogos, 2 goleadas, na verdade 3 jogos, né? Aí 2 goleadas. E assim, um contra um time muito organizado e forte, que foi o Fortaleza. Isso. O outro já foi contra o Tirol, que foi o time que fez a final com ele na Série B. Então a gente esperava pelo menos um mesmo nível, né, de competição dentro da Série A com o Tirol, mas acabou perdendo por 4-0, se eu não me engano. É isso, gente. É o seguinte, eu vou finalizar com a Joy, agradecendo aqui mais uma vez a participação da Joyce Maciel com a gente e vamos falar sobre o Campeonato Cearense de Kickbox. Mas antes, Joy, valeu, muito obrigado. Obrigada. Deus te abençoe mais uma vez, Até a sempre próxima. dando um baile nos comentários e até a próxima. Agora eu vou chamar aqui, ó. Está chegando o Campeonato Cearense de Kickbox 2025. O evento servirá como seletiva para o Campeonato Brasileiro da modalidade, que será realizado na Bahia em outubro. Para falar sobre esta competição, a gente está recebendo aqui em nosso estúdio Christian Pinheiro. Fala, campeão. Ainda vai coisar ali, né? Então vamos lá. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui. Eu, meu parceiro Hugo do Vale. Hugo do Vale que já esteve aqui batendo um papo sobre lutas, inclusive com o próprio Christian, só que na época ele estava falando sobre o Muay Thai, afinal de contas é um mestre em Muay Thai. E aqui ele vai falar sobre o Kickbox, que é o campeonato brasileiro que terá seletiva, o campeonato cearense, que serve como seletiva para o brasileiro, Hugo do Vale. E a gente sabe que kickbox, né, Muay Thai está sempre ali muito próximo, né, um do outro, são lutas similares. E aí, cara, é muito importante para poder abrir essa categoria, né? A gente tem aí um ganho muito grande sobre lutas, artes marciais. O Ceará que sempre foi um celeiro, né, de grandes lutadores, de grandes competidores. Verdade. A gente tem aí vários nomes, né, que ganharam o estrelato, não só regional, mas também nacional. E a gente fica feliz em ter aí a divulgação e mais adeptos, né, para a competição. Campeonato Cearense 2025. Tá aqui o homem, ficar meio distante, porque eu já sou pequeno. Você agora... tirou tudo, eu não preciso mais falar nada, só agradecer o espaço mais uma vez que vocês dão pra gente, viu? Que é isso, seja e fico muito feliz, Quintela, sempre que eu venho aqui ver o quanto vocês prestigiam o nosso esporte, não só o kickbox, o Muay Thai, o boxe, as lutas de maneira em geral, porque a gente já chega aqui, vejo vocês dando uma aula no futebol e ao mesmo tempo ver vocês falando com maestria sobre o kickbox, sobre o Muay Thai aqui no Ceará. Pô, me deixa muito honrado, muito agradecido. Vou falar aqui rapidamente uma curiosidade, tá? Hugo do Vale, deixa eu me lembrar aqui, cara, 90 e alguma coisa, 93, 94, eu conheci o kickboxing, não praticava, mas conheci, os meus primos praticavam, inclusive o mestre é o homem aí, ó, Christian, já era mestre de kickboxing lá em 90, acho que era 95, não estou bem certo. Eu graduei preta, primeiro dan em 92. Pronto, no Marista. No Marista, isso. Dei aula de 92 a 96. Tinha um aluno que hoje também é mestre, que também é professor de Muay Thai, que é o Wendel Nobre, que vai estar por aqui algum desses dias também. E ele levava o kickboxing na época para a turma lá da Cidade dos Funcionários, que era onde eu morava com meus primos e tal, e todos faziam. Quer dizer, o Wendel era aluno do Christian, e o Wendel ensinava a turma lá. O Wendel, inclusive, foi um dos fundadores da equipe, né, da Infight em 97. Depois ele saiu, foi para a Nordeste Combat, passou um tempo na MTB e agora voltou forte com a Nordeste Combat. Queria aproveitar e desejar muito sucesso a ele nesse retorno com a equipe dele. Tenho falado com ele, vai estar por aqui. Falar um pouco da competição, né, para poder a gente ter aí maiores informações, quem quiser saber onde vai participar, ou onde vai acontecer, como é que faz para ir, para assistir. Pronto. Fala um pouco mais aí. A gente vai estar realizando aí nos 2 últimos dias, né, de fevereiro, no último final de semana de fevereiro, 21 e 22 de fevereiro, depois já tem um carnaval. É verdade. Né? Então a gente considera aí como o último final de semana útil, né? Vai estar acontecendo a princípio, né, no Casuzão, pode ser que haja uma mudança de local,
né? Mas está bem. Casulzão? É um ginásio em Calcaia, né? Que o Neto sempre nos cede lá e é um ginásio muito bom, cara, muito bom. Então tem toda a estrutura que a gente precisa para fazer lá. Então são só alguns detalhes que a gente está fechando para confirmar lá, né? Inclusive essa semana a gente confirma. E um ponto alto desse campeonato cearense é que vai ser a estreia, né? Vamos dizer assim, a inauguração da nossa federação. Né? A gente vai ser o lançamento da Federação Cearense de Kickbox Amador e Profissional, a única federação, infelizmente, né? Atuante no estado. Né? Nós temos outras entidades, mas são entidades de fora que atuam no Ceará. E a gente acredita que a gente precisa ter essa autonomia, a gente é um estado muito forte para não ter uma representatividade estadual. Né? Então eu aceitei esse desafio de vir para presidir essa federação nesses termos. Cara, vamos fazer a casa valer mais do que o que está fora. Vamos trabalhar, arrumar a casa e tudo para depois, né? Primeiro, a gente quer fazer um aniversário, primeiro a gente organiza a casa da gente, depois a gente convida o povo, né? Então é isso. Nesse momento aí, para me ser mais breve, a gente vai ter graduação de professores, a gente vai ter homenagem de professores que fizeram parte da história do kickbox cearense, né? Como Elson Nativo, Anderson Dentão, Neto Fúria, o Clauton, que é o professor remanescente do Full Contact. Quem não sabe, o Full Contact foi a modalidade que projetou o kickbox para o mundo. Não sabia. E o Clauton, cara, é um cearense que foi a vida toda. A gente, por exemplo, eu lutei K1, eu lutei low kicks, eu lutei Full Contact, mas o Clauton, cara, ele é um cara que se dedicou a vida toda ao Full Contact. Então ele vai estar sendo homenageado. Legal. Tudo indica que vai ter uma luta dele, né? A gente está tentando fazer aí acontecer essa luta. Rapaz, ainda não. Rapaz, eu vou dizer, é melhor não. O Clauton é um cara que ele se empolga, até no sparringzinho ele é aquele cara que ele vai além. É o pessoal old school, né? A galera das antigas, a gente não tinha esse, vamos dizer assim, esse receio, ninguém saía chateado, a gente saía na porrada e tal, e depois tava todo mundo numa boa e tal. Hoje a galera é um pouco mais melindrosa, vamos dizer assim. Dia 21 e 22 de fevereiro. Como é que faz para se inscrever? Já está tudo inscrito? As inscrições terminam agora dia 5 de fevereiro. Nós já atingimos a nossa meta, né? Que eram 100 inscritos nessa primeira edição. Massa. Então a gente já atingiu a nossa meta. A gente vai fazer um evento, vamos dizer assim, minimalista, mas muito organizado. E o nosso principal objetivo é lançar, a nível de Brasil, o nosso sistema de competição com priorizar faixas, priorizar quantidade de luta. Às vezes você tem um cara que é faixa amarela, mas já lutou 200 vezes. Aí pega, quando é por faixa, pega. Então a gente está trazendo muita novidade. Eu quero que o público vá lá para prestigiar tudo isso para beneficiar o atleta, certo? Para trazer mais justiça nos julgamentos e tal e ficar mais fácil. Então, 21, 22 de fevereiro, se Deus quiser, no Casulzão lá em Calcaia. Certo? Queria agradecer o vereador Neto do Planalto que está nos ajudando. Tive com o secretário de esporte, Anderson Pinheiro. São novidades, vamos falar sobre isso. Cara, tô com muita esperança. Em outro momento, hein? Tô com muita esperança dele, viu? Eu achei que ele tem uma visão para as lutas, porque vocês do futebol estão bem. A gente é que precisa. E eu achei que ele me tratou com muito carinho, com muito respeito. Então, desejar sucesso ao novo secretário, ao prefeito e a todo mundo, né? Que o esporte prevaleça aqui no estado de Ceará. E essa camisa aí? Essa camisa todos os atletas recebem, tá? Inclusive, fez a inscrição? Fez a inscrição no dia da pesagem, recebe. Batendo ou não peso, vai receber. E depois eu vou mandar uma camisa para cá para você sortear com a galera aí, viu? Legal. Deixa eu só finalizar com uma coisa que é muito importante, uma conquista grande aqui para o esporte cearense. A gente fechou nesse evento com a Pretória, né, que é uma marca a nível nacional super conhecida, já patrocinou grandes nomes e tudo, e está vindo para o Nordeste forte, está patrocinando nosso evento, tá? E me comprometo também em mandar uma camisa para vocês da Pretória para que vocês possam ir para as academias aí já. Você vai até dormir com ela. Vou mandar uma preta, que eu já sei que ele gosta de preto, então não tem problema. Também pode ser preta também. Informações. Quem quiser mais informações, liga para onde, fala com quem? Pessoal, a gente tem o Instagram da federação, né, que a gente está sempre muito ativo nela, a gente responde todo mundo. É um evento, gente, aberto a todas as equipes, né, porque é o nosso primeiro. Em seguida, a gente vai estar trabalhando de forma seletiva, só com os filiados e tudo, mas esse primeiro evento é aberto. Certo? A gente está preparando uma premiação muito legal. Como eu falei, vai ser um evento... São essas premiações, essas são as medalhas, tá? Todas padronizadas. Troféu por campeão por equipe, vice e terceiro colocado. Camisa para todos os patrocinadores, ou para todos os participantes, né? Que estão inscritos. E é isso, vai ser uma festa muito bonita. Show de bola. Vou fazer só uma pergunta, João. Claro. O Taekwondo, ele tem alguma coisa relacionada ao kickboxing ou não? Tem, por incrível que pareça, tem como Muay Thai. Você sabia que a origem do Muay Thai no Brasil... Foi o Taekwondo, por exemplo, Luiz Alves era do Taekwondo, Rudimar Fedrigo era do Taekwondo, da Chutebox, né?
O kickbox, ele tem uma vertente do karatê. O karatê que projetou o kickbox. É tanto que professores faixas pretas de karatê, em alguns estilos de karatê, eles se graduam automaticamente no kickbox. Porque ele foi longe aí atrás, lá em 92, eu vou mais atrás ainda. Então, quando eu lembro que quando era menor não, né? Que eu não cresci. Mas mais novo, né? Rapaz, chegou aqui em Fortaleza uma academia que foi febre. Foi a ATC do Halder Gomes. Que hoje é o diretor de... E outro era bonito, aqueles kimono, né, cara? O problema é que era caro. Eu fui lá, quase que eu não consegui entrar. Dom Luiz, né? Quando eu vi os preços na entrada, eu voltei. Eu digo, não dá pra mim não, papai. Vamos pra um canto mais barato. Década de 90 era o Christian e o He-Man. He-Man era tu, é teu irmão? Não, tem o meu irmão, o He-Man, mas é do surf. É do bodyboard, Inclusive, lá em casa, meu amigo, é o seguinte, papai nunca cobrou estudo da gente. Ele cobrava passar de ano, se formar. Tanto que eu me formei em filosofia, porque ele não queria saber o curso, ele queria o diploma, né? Aí o meu irmão mais velho, que é o Lúcio, né, o He-Man, ele é campeão cearense de surf, master e tal. O mais novo foi campeão brasileiro de surf também. Eu que não dei pro negócio, tentei, mas não... Beleza, cara, obrigado. Hugo do Vale, mais uma vez, show de bola. Hein? Joy. Até quinta, né? Valeu, Joy. Até quinta, se Deus quiser. Christian. Valeu, galera. Obrigado pelo espaço de sempre, pelo carinho que vocês nos tratam aqui sempre. Volta por aqui ainda? Com certeza, tem muita notícia. Esse primeiro semestre tá pegando fogo. Então pronto, portas abertas aí, tá, cara? Muito obrigado, meu Resenha irmão. da luta, estamos por aqui também. Vamos fazer. Show de bola. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Resenha de Artilheiro. Produção, roteiro e edição, João Paulo Quintela. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Joyce Maciel e Hugo do Vale. Mas antes de encerrar, fica o convite para vocês, tá? A gente se encontra na próxima quinta-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30. No rádio Fortaleza FM 90.7, toda segunda e sexta-feira, das 11 às 13 horas. Muito obrigado. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade.